Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que vai trazer aqui para a gente um manifesto assinado por ex-ministros da Justiça em apoio ao decreto de Ricardo Lewandowski, que regula o uso da força pelas polícias. E isso vem, Mônica, ao mesmo tempo ou depois do manifesto lançado por governadores do Nordeste, em resposta, inclusive, aos governadores de Sul e Sudeste, em que esses governadores do Nordeste, eles defendem o decreto sobre força policial. Eu estava vendo aqui o manifesto assinado pela governadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, que é a presidente da entidade. Conta mais pra gente sobre esse manifesto de agora de ex-ministros da Justiça, Mônica. Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. Pois é, Sheila, eu acho que a gente tem que definir melhor isso. Não seria assim Sudeste contra Nordeste, mas seriam os governadores de direita, né, que tem esse alinhamento, enfim, a gente sabe qual é a posição deles em relação à violência policial, em relação à segurança, com um outro setor político, outras forças políticas que acham que a polícia tem que ser dura no combate ao crime, porém, andar na linha. A polícia não pode atirar primeiro e perguntar depois, como a gente vê acontecer o tempo inteiro no Brasil, né? O caso mais dramático dessa família que estava indo passar o Natal no Rio de Janeiro e cruzou com a polícia e a polícia atirou e uma das mulheres levou uma bala na cabeça, né? Então, o que dizem esses sete? São 7 ex-ministros da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, Nelson Jobim, assina essa carta, Miguel Reale Júnior, foram do governo Fernando Henrique, assinam essa carta, José Eduardo Cardoso, do governo de Dilma Rousseff, Tarso Genro, que foi ministro da Justiça em governos Lula anteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso também, Raul Jungmann, que foi ministro da Justiça de Michel Temer, ou seja, são vários ex-ministros de vários governos representando diferentes forças, mas que têm esse consenso e acreditam que esse debate não pode ser raso. Eles classificam que esse argumento dos governadores de que o governo federal está querendo interferir nas nossas políticas é raso, e eles dizem que a polícia tem que sim ter protocolos de atuação. Que esse decreto está regulando uma lei que tem mais de 10 anos, Sheila, ele não é uma novidade inventada agora, é um decreto que regula uma lei antiga, né? E eles dizem aqui o seguinte, de fato, é preciso, né, que se combata o crime, mas dizem aqui, além do discurso de caráter meramente ideológico, é difícil não perceber que o decreto representa uma evolução significativa na credibilidade das instituições, sobretudo das polícias, sem a qual a confiança é corroída, né, em prejuízo da construção de uma sociedade mais justa e pacífica. Eles dizem que a gente vive dias desafiadores, né, em relação à segurança pública, que seja uma atuação presente e constante do Estado brasileiro em busca da melhora na segurança pública, né, de combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, à violência urbana, mas eles afirmam claramente que enquanto o Estado avança no combate à criminalidade, né, ele não pode descuidar do que eles classificam como excepcionais desvios cometidos por agentes estatais. O famoso atira primeiro, pergunta depois. Dizem que a violência desmedida da polícia não é a solução para o crime, para o combate à violência, porque a violência desmedida, desmedida da polícia, ela faz vítimas inocentes, né, que pagam com suas vidas ou com as suas saúdes físicas e mentais. Então, atirar primeiro, perguntar depois, não, né? Preparo, treino, sim. Então, é isso que eles estão falando. Dizem que esse decreto, que é preciso, aqui palavras deles, que no oceano de problemas que vivemos, nós consigamos evitar que brasileiros inocentes sejam vitimados pela polícia, sob a justificativa de que a polícia está combatendo o crime. Então, eu estou combatendo o crime, eu posso matar a Sheila, posso matar a Carla, posso matar quem estiver na minha frente, porque afinal estou combatendo o crime. Né? Se eu matar 5 inocentes e pegar um culpado, está valendo. Não está valendo. Não pode matar inocente, não pode atirar primeiro e perguntar depois, não pode dar tapa na cara de mulher, não pode dar soco na cara de mulher, não pode jogar homem da ponte, não pode fazer operação que mata criança, porque essas pessoas não são criminosas, né? E mesmo quem é criminoso tem que ser preso, porque não existe
pena de morte no Brasil. Então, tudo isso é o que eles dizem, né? Estou aqui, essas últimas palavras são minhas, mas aí é isso. Então, há um movimento, Sheila, de apoio ao ministro, para não ficar parecendo que esse decreto está sendo contra tudo e contra todos e que são governadores contra o governo federal. Não, são governadores alinhados à direita contra um decreto que tenta disciplinar a atuação das polícias para que a polícia não mate pessoas inocentes. As polícias, né, não estamos falando especificamente da PM de São Paulo ou da PM da Bahia, que tem mostrado um grau de violência absurdo, ou da Polícia Rodoviária Federal, que atirou nesse carro e acertou na cabeça dessa mulher inocente, que acabou com a vida dessa mulher. Não, nós estamos falando de todas as polícias. Então, portanto, o decreto aí conseguindo apoios. Sheila. Na nota, aliás, é importante lembrar, né, do caso da Bahia, da polícia da Bahia, foi a polícia que mais matou em 2023, entre todas as polícias aqui. É importante que se ressalte, e é o governo do PT na Bahia. Diz aqui a nota assinada pelos governadores do Nordeste: a orientação das nossas forças de segurança é clara. O uso da força letal deve ser reservado como último recurso, exclusivamente em situações de legítima defesa para proteger vidas, sejam de profissionais ou de terceiros. E aí a nota, é só um trecho, né, porque ela é bastante longa, encerra dizendo que o consórcio Nordeste reafirma que não há qualquer prejuízo à autonomia dos estados. Isso também é importante que se diga, né? Porque houve uma parte de governadores questionando sobre a autonomia para a adoção da sua política de segurança pública na condução do que faz a sua própria polícia. Isso cabe de fato a governadores, né, Mônica? Exatamente. Eu acho que os governadores, como tem aí uma base eleitoral grande, né, da polícia, e tem setores da polícia que resistem muito a ser regulados, né? Ninguém gosta de ser regulado, né, Sheila? Todo mundo quer fazer o que quer, que acha certo. Mas a polícia não é autônoma em relação à sociedade brasileira, né? A polícia ela tem uma força delegada pela sociedade brasileira. Esses policiais, eles portam armas porque nós, sociedade brasileira, permitimos que eles portem armas. E não é para ficar matando inocente, não é para ficar sendo covarde, não é para ficar dando soco na cara de mulher, não é para chegar numa briga de marido e mulher e socar a mulher, como a gente viu outro dia eles fazendo, não é para chegar para desobstruir uma via, como a PM de São Paulo fez outro dia, chega para desobstruir uma via e a confusão aumenta ainda mais com a presença da polícia e o policial atira em quem está filmando ele. Isso não pode acontecer, né? A polícia tem que estar bem preparada para chegar lá e conseguir desobstruir essa via com autoridade, sem chegar lá e atirar, né? É para isso que a polícia é paga. Então, essa é a discussão. Como existe uma base eleitoral grande na polícia, muitos parlamentares que são policiais e que defendem que a polícia pode fazer tudo, pode chegar lá, tem que ter autonomia, tem que chegar lá e matar e tudo mais, então esses governadores acabam fazendo um discurso que cai bem, vamos dizer assim, nessa parte da população que defende um pouco mais que acha que a violência é justificada, mas tem uma parte da população que não concorda com isso, e esse é o embate que está se dando agora, esse embate político. Eu conversei com o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que o governo não vai voltar atrás desse decreto, que esse decreto regula as próprias polícias do governo, e que assim será. A Polícia Rodoviária Federal não pode ficar colocando... você lembra daquele caso hediondo, né, de policiais rodoviários federais que colocaram um jovem que tinha problemas mentais dentro de uma viatura e mataram ele com gás, né? A Polícia Rodoviária Federal não pode fazer isso, não pode atirar primeiro e perguntar depois, nem a Polícia Federal. Então, o governo está regulando suas polícias e regulando o uso dos recursos do Fundo de Segurança Nacional. O governador que quiser pegar recursos do Fundo de Segurança Nacional tem que obedecer às regras que o ministro Ricardo Lewandowski chama de civilizatórias. A polícia tem que saber usar a sua força, porque a força não é da polícia, é uma força delegada pela sociedade brasileira e não é para ficar matando inocente, é para ficar combatendo o crime, ter prestígio, ter força, ter treino, ter preparo para saber controlar situações, porque a gente vê que nem briga de vizinho, nem briga de marido e mulher, muitos policiais conseguem controlar sem apelar para a extrema violência, né, Sheila? Aquela cena daquele policial dando um soco na cara de uma mulher. Não tem justificativa alguma, né?